Bom, sem mais delongas, agora eu quero chamar os próximos entrevistados aqui, que são dois, né? Um casal. Ele é professor de matemática, né? Formado em matemática, e ela é pedagoga, mais uma pedagoga. Juntos, eles são professores evangelistas de crianças, são professores também do IMC e são autores do livro Pais Cristãos. São papais do Benjamin, que está aqui, vai estar correndo aqui de vez em quando. Vamos, então, receber com fortes aplausos. Aqui sobre educação cristã ao longo do dia, sobre os desafios do Ministério Infantil, né? Eles são pessoas que falam e trabalham com a educação cristã e com o Ministério Infantil e escreveram um livro Pais Cristãos, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui diferente para vocês, tá? Como é que eu queria, na verdade, que um respondesse sobre o outro. No livro, eles contam um pouco da história deles, que eu achei maravilhoso, que apesar da gente servir junto, né, no Lidere Crianças, no IMC, da gente ter essa proximidade assim online, né? A gente, quando descobre um pouco mais do autor, fica muito mais legal, né? A gente se identifica com muitos pontos. Eles são filhos de pais cristãos, né? Mas vocês conhecem Marlon e Cíntia? Quem conhece aqui? Vamos... Amém, glória a Deus. Vamos então conhecer. Marlon vai falar sobre a Cíntia, quem é a Cíntia, e Cíntia vai falar sobre Marlon. Não precisa trocar amores, não, tá? Quem é o Marlon, Cíntia, e Marlon, quem é a Cíntia? Tá funcionando? Foi. Eu sou o Marlon da Cíntia, né? Mas eu vou falar da Cíntia agora. Bom, Cíntia é minha metade. Ela me completa e a gente se conheceu na faculdade. A gente fez... eu fiz matemática na UF, ela estava fazendo pedagogia na UF também. E era um lugar muito improvável da gente se conhecer. Por quê? Porque a UF foi o último lugar que eu queria ir estudar. Então, eu terminei o ensino médio, fiz os vestibulares todos que vocês possam imaginar, e eu só passei para a UF. Então, Deus queria que eu estivesse lá. Aí eu logo pensei, né, vai acontecer alguma coisa comigo nessa faculdade, porque eu não queria ir para lá, porque eu morava em Campo Grande, aqui no Rio. Então é muito chão para Niterói, né? Muito chão. Aí eu teria que morar em Niterói, na casa de uma tia. Então, aí eu fiquei em Niterói durante 5 anos da faculdade, e lá eu conheci Cíntia. Cíntia filha, assim, muito amada pelos seus pais. Obrigada. Cíntia é muito querida na família. Onde quer que ela passe, as pessoas gostam dela. E Deus me presenteou. Deus realmente me presenteou com Cíntia, de estar ao meu lado, de caminhar junto no ministério, porque ela que me puxou para o Ministério Infantil, né? Eu não trabalhava especificamente com o Ministério Infantil, mas eu sempre tive o dom de ensinar desde criança, eu gostava de lecionar, mas foi ela que me puxou. Então, ela trabalhava no Ministério Infantil, quando a gente casou, eu tive que ir com ela. Aí acabei me apaixonando, né? Então, ela é a responsável por eu estar aqui. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Cíntia. Ela me apoia, ela ora por mim, ela sonha os sonhos de Deus, né, comigo. Às vezes eu tenho sonhos que eu tenho que, não, Cíntia, não vai dar. Aí ela fala assim, vai dar. E o livro foi um deles. Daqui a pouquinho eu vou contar de como surgiu, tá bom? Não vou entrar nisso, não. Olha, a Cíntia já está até se emocionando aqui. Se tiver um lencinho aí. Cleiton, já aprende, tá, Cleiton?
Por favor. Olha só, eu também quero me emocionar assim. Agora, Cíntia, fala do Marlon um pouquinho. Boa tarde. A gente se conheceu em 2010, né, Marlon? Onde fizemos 9 anos juntos. E Marlon foi a resposta das minhas orações, né? Aquele príncipe encantado que a gente almeja, sonha desde pequenininha. E, por Deus, eu tive essa oportunidade de tê-lo. Marlon é um servo muito dedicado. É o tio Marlon das crianças. E eu falo que hoje, sem sombra de dúvida, ele é uma das referências para mim em Ministério Infantil. Porque tudo que a Bíblia fala, né? Tudo que colocar a mão para fazer conforme as nossas forças. E Marlon faz isso. Não mede esforços para realizar as coisas do reino, ministrar entre as crianças. Temos vários compromissos, mas a prioridade dele é sempre a família e o Ministério Infantil, né, Marlon? Acho que é isso. Tá bom? Bom, gente, uma coisa bem espontânea, né? Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês nasceram em um lar cristão, certo? Os dois. Marlon aceitou a Jesus com 12 anos e Cíntia aceitou a Jesus com 11 anos. Falamos aqui da Keila, que aceitou a Jesus com 4 anos, né? E eles, mesmo nascidos em berço evangélico, aceitaram mais tarde. Falamos aqui também agora com a Vanessa Magalhães, da idade da consciência. E eu queria perguntar para vocês, queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês na infância como filhos. Vocês escreveram um livro Pais Cristãos, né? Vocês são filhos de pais cristãos. Falassem sua experiência como filhos de pais cristãos e sobre a conversão de vocês. Vocês se lembram? Sim, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu não tenho recordação do meu pai. Então, minha mãe foi a minha mãe e os meus tios, né? Minha mãe tem muitos irmãos. Então, meus tios foram referência para mim, masculina, né? E depois que meu pai faleceu, que minha mãe entrou para a igreja, se converteu, foi aí que eu cresci mesmo num lar cristão. Só que a igreja que a gente pertencia não tinha visão de conversão de crianças. Aí depois de uns 5 a 6 anos eu fui para a igreja da minha tia, que lá tinha um trabalho muito bom com crianças, mas também não tinha a questão da visão de conversão de crianças. Então eu acredito que eu me converti aos 12 anos por causa disso. Embora eu estivesse indo na igreja todos os domingos, gostava muito, aprendia da palavra, mas não tinha um momento do apelo. Então, aos 12 anos, num culto de adultos, eu me converti. E foi 1 semana antes do meu batismo. Meu batismo estava marcado no dia 7 de setembro de 2001. Eu me converti 1 semana antes. Mas eu estava num culto de adultos. Num culto de adulto, 1 semana antes do batismo. Ou seja, ia mais um nascido em berço evangélico que ia se batizar e não tinha tido experiência de conversão. Exatamente. E aí até abro um parênteses aqui para falar, porque eu sempre falo. Eu também sou nascida em berço evangélico, filho de pais cristãos. Tive professores maravilhosos na minha infância, mas eu não tive a oportunidade de aceitar Jesus. Então, nem no culto de adulto, nem no culto de criança. Eu só lembro do meu batismo. Com 14 anos, eu me batizei. Nasci, tive uma nova vida, né, com Cristo, morri para o mundo. Mas eu não lembro. Mais tarde, muito depois, quando na pesquisa lá da PEC, qual a sua experiência de conversão? Quando é que foi que aceitei a Jesus? Eu não lembro, não tive essa memória, porque eu não tive essa experiência, porque eu não tive a oportunidade. E hoje nós aprendemos como é importante fazer com que a criança se aproprie da salvação, né? E a gente, como professor do IMC, a gente fala muito sobre isso. Muitas crianças estão nas igrejas e não têm a oportunidade. Exatamente. Aqui está o Marlon no culto de adulto. E na minha igreja, né, quando a gente está no culto das crianças, eu não deixo de fazer o apelo, porque é experiência, né? Eu não vou deixar de fazer o apelo, de jeito nenhum. Porque como eu cresci numa igreja sem ter esse apelo para as crianças, eu não quero que as minhas crianças aconteçam isso, né?
E na minha igreja sempre tem visitante. Tem pelo menos um, cada domingo tem um visitante, porque o local da nossa igreja é bem estratégico, bem ali no miolo de São Gonçalo. Então sempre tem criança lá que ainda não tem Cristo no coração. Então a gente não deixa de fazer o apelo, porque a gente sabe que é importante isso. Às vezes aquela criança vai estar ali naquele domingo e não vai ter mais oportunidade na vida dela. Ela vai ter ali naquele momento. Então a gente precisa lançar, né, um anzol e pescar essas crianças que não têm Jesus no coração. Minha experiência, meus pais eram evangélicos, então eu cresci realmente na casa do Senhor. Ouvi as histórias missionárias, as lições bíblicas, todos eles faziam passo a passo certinho. Só que eles achavam que a Cíntia era neta do seu Daniel, filha da dona Neuci, já era convertida, por causa das minhas referências. Então, nunca me faziam o apelo. Faziam para as outras crianças e toda vez que eu ia, eles me barravam. Então, com 7 anos, eu quis aceitar Jesus, só que não deixaram. E aquilo criou um bloqueio em mim. Eu fiquei muito tempo... Né, tem coisas que a gente não quero mais, né? Não quero mais aceitar. E com 11 anos na sala da EBD, a gente estava falando sobre Paulo, a conversão de Saulo. E eu estava num colégio, na época colégio público, já tinha, alguns anos atrás, já estava bem difícil. Aí eu falei assim, não, eu quero essa mudança de vida igual o apóstolo Paulo teve. E foi aí que eu falei, tia Elza, eu quero aceitar Jesus hoje, tem que ser hoje. Bateu o pé, né? Aí bati o pé e falei. Foi aí que, realmente, porque até então, eles sempre olhavam para mim e achavam que eu já tinha convertido. Exatamente. A gente vê aqui exemplos, essa troca de experiência ela é muito boa. A cada aula que a gente ministra, a cada troca de experiência que a gente tem com outros líderes, a gente também tem tido essa oportunidade de ouvir adultos que passaram sua infância na igreja e que não tiveram a experiência de aceitar Jesus, né? Então, quando tiveram, foi num culto de adulto. Então, estamos aqui para quebrar isso, amém? Amém. A partir do momento que a gente entende da necessidade da criança de salvação, nós não podemos ser pedras de tropeço. E aí eu queria perguntar para vocês, como surgiu a ideia do livro Pais Cristãos? Bom, a gente nunca imaginou que escreveria um livro, nunca. Aí a gente foi convidado pela Kelly para fazer um curso com ela, a gente fez, escrevemos alguns trabalhos, né, que ela pedia no curso, e a gente deixava esse trabalho escrito, né, guardado. E eu fiz um curso com o pastor Mário Freitas, da Missão Mais, sobre vocação. Só que antes disso teve aquele encontro lá em Itaboraí, você lembra? Pode falar, Cíntia. Teve um encontro de um curso que ele ministrou em Itaboraí. Sim, eu ia falar isso. Quer falar então? Aí, nesse curso que Keila estava ministrando em Itaboraí, ela convidou a gente para participar, para ouvir, né? E a gente falou, na semana anterior, eu tinha falado com o pastor Mário Freitas sobre essa questão da vocação, que a gente estava sentindo um chamado do Senhor para algo específico no Ministério Infantil. E a gente falou que a gente precisa de um suporte. A gente precisa de uma pessoa, de um grupo, para nos dar esse suporte. Para quando a gente for em alguma igreja, a gente ter essa base, ter essa referência. Aí foi aí que Keila falou, vocês têm essas coisas escritas aí, esses artigos, esses trabalhos, vocês podem pegar e formar um livro. Que ela estava lançando na época o Lidere, não era, Keila? Estava lançando o Lidere na época. Aí, quando a gente foi para casa, né, no carro, eu falei, Cíntia, a gente tem capacidade de escrever um livro? Aí a Cíntia falou, claro, temos sim. Por isso que eu falei que é ela que impulsiona. Eu falei, então tá. Peguei algumas coisas que a gente já tinha escrito, juntei, escrevi mais algumas coisas,
Mas naquele mesmo dia à noite, Deus, em sonho, me falou os tópicos do livro. No dia seguinte, eu escrevi os tópicos para não esquecer, e aí eu fui trabalhando naqueles tópicos. Aí Cintia me ajudava com algumas coisas, principalmente no capítulo que fala sobre as mães. 2 meses, meus irmãos. Depois de 2 meses, exatamente, o livro estava na nossa mão. É um livro bem curtinho, bem objetivo, mas que fala muito ao nosso coração. Porque quando Deus ele quer fazer, ele faz. Mesmo a gente sem recurso, mesmo a gente nunca imaginando que poderia escrever qualquer coisa, foi Deus que deu. Não foi a minha vontade, não foi a vontade de Cintia, foi a vontade do Senhor. E a gente tem passado por algumas igrejas, né, a gente falando sobre essas questões que estão no livro, os assuntos, e tem sido muito abençoador. A gente vai abençoar a igreja, né, mas a gente quer abençoado pelo Senhor. Porque é a palavra dele que está sendo proclamada, não é a nossa, é a palavra dele. Então o livro todo é baseado na Bíblia. A gente não escreveu nada da gente, tudo baseado na palavra. O nome do livro seria até Bases Bíblicas para a Evangelização de Filhos. Mais Bases Bíblicas. Só que aí a pessoa que eu estava em dúvida entre esse e Pais Cristãos, né? Aí a pessoa que fez a capa, ele falou, não, Bases Bíblicas não, vão achar que é chato. Vai ser Pais Cristãos. Ah, então tá, então vai ser Pais Cristãos. Uma pessoa usada por Deus, né? Aí eu complementei, instruindo filhos à luz da palavra de Deus, que eu quero que tenha no título a palavra de Deus. E assim foi. Foi uma surpresa muito, muito grata ao Senhor. A gente é muito grato ao Senhor por isso. E antes de lançar o livro, Pais Cristãos, Deus falou assim, vai ter outro aí. Aí, num curso do módulo 2 com Keila, ela deu um texto para a gente estudar, um texto de hermenêutica, né? Aí, eu estudando o texto, fui na Bíblia, lá no livro de Números, aí li um texto e uma frase, um versículo me chamou a atenção. Estava escrito Aliança de Paz. Aí eu, calma aí. Quem foi que falou isso? O que está acontecendo aqui? Aí eu fui pesquisar um pouco e essa frase, essa palavra estava relacionada a Finéias. Calma aí, isso daí dá um livro. Aí, depois que eu li esse texto, meditei nesse texto, me veio todos os tópicos do livro, do próximo. Aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sou autor. Não é minha pretensão escrever. Não é minha pretensão ser autor de livros. Não é. Mas aí, no mês que vem, vai sair o próximo livro, A Família em Aliança de Paz. Amém. Esse livro está meio que na gaveta desde janeiro, né, Cintia? A gente terminou de escrever em janeiro. Tem sido muitas lutas, gente. Muitas lutas. Batalhas. Porque esse livro, eu falo para alguns amigos, esse livro vai ser muito melhor do que o primeiro. Porque tem tanta batalha para que ele não aconteça. Porque ele vai ser muito melhor do que o primeiro. Ele vai alcançar muito mais do que o primeiro. Porque são temas muito relevantes que estão nele. E que tem falado comigo, com Cíntia, na nossa casa primeiro. Para depois a gente passar para os outros. E, se Deus quiser, mês que vem, a gente vai estar com ele em mãos. Aí foi isso que aconteceu. No primeiro livro foi isso. Já contei até um pouco do segundo. Amém. E assim, são temas muito relevantes, importantíssimos para nós, pais. Eu sou mãe também, né? Tenho 2 filhos pequenos, como eu falei com vocês. A gente vê pais perdidos com filhos adolescentes que não sabem como lidar, né? O diabo, ele investe de forma assim brutal, terrível, concernente às crianças, porque ele quer roubar a fé das crianças. Então, nesse livro Pais Cristãos, ele fala para os pais
Às vezes a gente quer cobrar a postura dos nossos filhos, mas e a nossa? Né? Qual é o referencial de pai, de família que eles têm em casa? Então, até o próximo título, né? Família, uma aliança de paz. Quantas crianças que vivem em famílias desestruturadas, em lares, até mesmo dentro da igreja, né? Sem paz. E tenho certeza que vai ser uma bênção. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre o livro Pais Cristãos. Vocês falam sobre o que a Bíblia, vocês trazem as referências, e eu queria perguntar para vocês, o que a Bíblia ela diz sobre a instrução dos filhos? Amém. Tem 2 capítulos, né, que falam sobre isso. A gente tem um capítulo dedicado a Provérbios e Salmos e um dedicado a Deuteronômio. E um trabalho que ele pediu para a gente fazer era isso, falar sobre evangelização de crianças baseado nesses livros. E eu fiquei com Provérbios. E eu meditei em alguns textos de Provérbios, e logo, já no primeiro capítulo de Provérbios, já fala uma coisa, que foi que me saltou os olhos. Eu fui pesquisar mais. Aí, desse capítulo 1, versículo 8 de Provérbios, eu fui para Efésios. E a gente, pesquisando sobre os textos, sobre as palavras específicas lá no original, e quando a gente vai falar também com a igreja, a gente fala sobre isso, que a maior responsabilidade em evangelizar um filho, em levar o filho a Cristo, é do pai. Só que a sociedade hoje, até mesmo na igreja, coloca toda a carga, toda a culpa em cima da mãe. A mãe tem que fazer. Aí, se o filho se desvia, a culpa é de quem? É da mãe. Mas a palavra de Deus em Efésios, lá no original, vou ler aqui, posso ler? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, quem tiver a Bíblia aí pode abrir. Não é Efésios 4, não. Efésios 6, desculpa, é 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e admoestação do Senhor. Aí eu fui procurar no original, né? Esse pais aí, infelizmente, na língua portuguesa, nos confundem. Ele nos confunde. Porque pais aí, a gente acha que está se referindo a pai e mãe. Mas lá no original a palavra é patera. E patera é referente ao homem. Então aqui está dizendo que o pai, o homem, ele precisa criar o seu filho, precisa instruir o seu filho. Aí, quando eu descobri isso, a responsabilidade é muito maior para mim, porque eu tenho um filho, e eu que preciso levá-lo a Cristo. A Cíntia é minha ajudadora, minha auxiliar. Tudo que eu ensinar ao meu filho Benjamin, ela também vai estar lá inculcando também, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar. Lá em Deuteronômio. Imprimir na alma da criança. A palavra inculcar se refere a isso. Imprimir as leis do Senhor, ensinar. E eu, como pai, tenho a maior responsabilidade. E isso é forte. Porque a gente acha que é as mães que precisam fazer isso. As mães que são ordenadas a fazer isso, mas não. Porque se a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu sou cristão, eu tenho que obedecer a palavra. E eu preciso cumprir. Aí lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, fala também da mãe, que a mãe também tem que ensinar. Mas a maior responsabilidade é minha.
Mas, se eu não fizer isso, se eu não for o sacerdote do meu lar, aí a mãe vai ter que fazer. Temos o exemplo de Timóteo. Temos o exemplo lá de Timóteo, que a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, que instruiu Timóteo. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, em 2 capítulos, sobre essa base bíblica, né, da evangelização dos filhos. E é algo que a gente, toda igreja que a gente precisa falar sobre isso, porque muitos desconhecem sobre isso. Às vezes pode até conhecer, mas não quer fazer, não quer realizar aquilo que a palavra de Deus está mandando, né? É verdade, a gente lê, né? Então, é uma responsabilidade para os pais, então a gente toma para a gente. Eu mesmo, quando estava lendo o livro deles, eu fiquei, caramba, que observação, eu aprendi, né? Não que a mãe não tenha responsabilidade, mas ali ele chama a atenção, ele vai lá, pesquisou, né? E chama a atenção da responsabilidade dos pais. E a gente... Agora, quais os desafios para ir... Quais os desafios que a gente tem se hoje a gente vive numa sociedade onde a figura paterna cada vez mais está sendo exterminada, vamos dizer assim, né? Porque por conta das novas famílias, novas composições de família, muitas vezes famílias, casais divorciados, e aí o filho fica com a mãe, então a mãe assume toda a responsabilidade. Qual o desafio para a igreja concernente a isso? Aí entra a igreja. Porque se os pais cristãos não fazem isso, a gente precisa fazer. Aí a responsabilidade é com a gente, né? A responsabilidade de levar crianças a Cristo, tendo pais cristãos ou não. Lá na nossa igreja, a maioria das crianças que têm pais cristãos, elas foram evangelizadas por nós. Poucas. Eu posso até dizer nenhuma. Criança que tem pais cristãos foram evangelizados pelos pais. A gente que evangelizou. E essa questão dessa responsabilidade nossa é muito grande. No mês passado, a gente estava falando sobre os Eu Sou de Jesus com as crianças. Aí eu estava dando a lição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. E no final da lição eu fiz um ato profético com eles. Eu pedi para cada criança falar aquilo que mais angustiava aquela criança. E eu fui anotando no quadro. Aí eles falavam violência, falavam a questão da escola que implicam com eles, porque eles são cristãos. E uma das crianças falou assim, xingamento. Aí ele falou, tio, dentro da minha casa, meu pai e minha mãe xingam. E eram pais que atuavam na igreja. Aí a cada palavra a gente gritava, né, celebrava o Senhor e falava assim, Jesus vive. E eu riscava aquela palavra. Não vai mais acontecer, em nome de Jesus, porque Jesus vive. E eles, cada palavra, eles gritavam mais alto, porque eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Jesus vive. Ele venceu isso. Jesus vive, ele venceu. Aí, essa criança era muito agitada, essa criança. Mas, após a conversão dele, ele foi melhorando demais. Mas o que, infelizmente, atrapalha, nesse caso dessa criança, nem muitos outros, são os pais. Os próprios pais estão atrapalhando as crianças a se desenvolverem espiritualmente. A gente percebe muito que muitos pais não contam nem aquele momento da história bíblica as crianças têm. Tem criança que vem para a gente, filho de pastor, tudo mais, e não conhece nada. Ou seja, nem para contar a história bíblica os pais têm contado. A gente tem visto muita omissão mesmo, né, Marlon? E por essa questão, a gente vai colocar no próximo livro sugestão de um culto familiar. A gente separou em 3 faixas etárias, a gente vai sugerir, né, no livro músicas, cânticos, versículos que podem ser trabalhados com as crianças, relacionados à família, relacionados a Deus,
para ajudar esses pais que não têm esse hábito de fazer o culto doméstico. Lá em casa, com o Benjamin, o culto doméstico é muito rápido, porque ele tem 2 anos. Mas a gente senta com ele, lê um trecho da Bíblia, ora com ele. Quando ele está um pouquinho calmo, né, a gente canta e termina ali o culto doméstico. Mas ele está sendo ensinado. Hoje ele já fecha o olho para orar. Hoje ele já fala amém. Aí eu começo sempre com o Papai do Céu. Ele já fala Papai do Céu. Então são costumes que a gente precisa inculcar na mente da criança, né? Acho que a senhora quer perguntar? Uhum. E você falando que nem em casa, né? Vocês que evangelizam. Lá nós adotamos o devocional infantil. E justo as crianças de crentes são os que vão fazer o devocional. Quer dizer, já é o meio, o método deles fazerem o culto em casa. Sim. Porque vem até uma sequência. Tem que Exatamente. e os cristãos... A intenção é essa, dar mastigado, né? A gente está dando, ó, você faça, por favor. Não compra, não é vendido. Uhum. É presente de Natal. Então, é difícil, né? E a criança, desde pequena, ela precisa ter o referencial, né? Então, ela precisa ver em casa os seus pais lendo a Bíblia, ver em casa os seus pais orando, praticando, louvando ao Senhor. Eles são o referencial. Não adianta a gente estar em casa a semana inteira, né, sem ter esse momento com os nossos filhos e chegar na igreja e querer que automaticamente eles tenham essa conduta. E esse caminho não é fácil. Não é nada fácil. E a gente assim, pode compartilhar isso por termos filhos pequeninos. Já aconteceu comigo, no caso do meu filho de 2 anos, vou fazer 3 agora. Vamos orar? Vamos orar, filho? Não. Imagina, né? Não, ele falou, não. Peraí, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso, né, mostrar para ele, orar mais com ele, mostrar que a oração é uma coisa boa, relacionamento com Deus, falar com Deus, enfim. Então, a gente tem esses obstáculos assim que a gente precisa vencer e através da prática, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que a responsabilidade de ensinar é dos pais. Ensinar os filhos do caminho é dos pais. Ou seja, evangelizar e discipular, aquilo que a gente faz enquanto professores, essa responsabilidade de quem? Dos pais. No entanto, o que a gente vê hoje é que os pais terceirizam a evangelização e o discipulado dos seus filhos para a igreja. E por que isso acontece? Entra no caso de preguiça. Eu acho que é preguiça. Vocês concordam comigo? Também, né? Mas é muita preguiça. Os pais são muito preguiçosos. Lá na nossa igreja, a gente trata disso. Eu e Cíntia voltamos... Marlon, eu acho que começa também pela visão, né? Porque a gente vê muito isso na fala. Né? Eu até falei com o Marlon, teve uma criança que se converteu há pouco tempo, e quando eu fui falar para a mãe, tipo assim, não deu valor nenhum. Então, o que a gente vê muito, ouve muito na nossa igreja? São pessoas que querem esperar ficar adolescente, aí sim, para fazer o convite para o filho, para despertar o filho para o Senhor. Mas não, eles não entendem. E a gente é perseguido, tá, gente? Não é fácil, né? A gente, quando faz as coisas... A gente é perseguido na nossa igreja por causa dessa visão, pela visão correta. A gente... Todo o culto das crianças é o culto que a gente aprendeu, né, com Keila, nos moldes que a gente dá para eles. Os pais não entendem. Eles querem ver as crianças levantando as mãos, chorando na presença do Senhor, falando em línguas. Eles querem ver isso. Mas como que vão ver isso se as crianças não nasceram de novo ainda? Né? Exatamente. Pode até acontecer, como já aconteceu algumas vezes. As crianças, por si só, fecharem os olhos e começarem a orar. Isso por si só, ajoelhar e começar a clamar. Exatamente. Só que eles querem ver isso da forma que eles veem no culto dos adultos. O culto dos adultos é aquela coisa, né? Levantar de mãos e tal. Tudo bem, eles podem fazer isso, não tem nenhum problema. Eu faço isso. Mas eles querem que as crianças também façam.
Só que como? Aí, quando a gente fala que da programação das crianças, a gente escreve, faz um roteiro de tudo, a gente mostra para o nosso pastor acha lindo, maravilhoso, ele nos apoia muito, mas alguns irmãos da igreja, infelizmente, não nos apoiam, né? Por não ter essa visão. A gente temos muito ainda a construir, né, em relação ao Ministério Infantil. Domingo, por exemplo, foi inauguração do espaço novo na nossa igreja, e chegaram para a gente ainda não tem um culto infantil, o culto inteiro. Eles assistem um louvor e depois a gente assume, né? E vários irmãos falaram assim, vocês não podem levar logo as crianças, não? A gente está precisando das cadeiras, estamos precisando... Então, é assim, gente, é difícil. Então, a gente vai tentando tomando algumas atitudes, conversando. O Marlon, sempre que o pastor coloca, a mensagem é sempre relacionada sobre crianças, conversão. A gente vai aproveitando todas as oportunidades, né, Marlon, para demonstrar aquilo. E o que eu acho também, gente, mulheres me perdoem, mas a gente trabalhar fora, isso dificulta muito a criação dos nossos filhos. A gente vê, né, Marla, assim, como as crianças, principalmente, estão carentes de atenção, carentes de alguém que brinque ali com eles. Os pais, então, nem se fala, né, Marlon? Então, assim, homens no Ministério Infantil é muito importante a atuação de vocês. Marlon é o tio mais querido. Eu posso fazer tudo no culto, mas no final eles sempre vão correr para o Marlon, porque ele é o tio Marlon. Eles veem em Marlon a referência de um pai, né? E a gente vê nisso tudo o quê? Eu penso muito nisso. Por que as pessoas adoram tanto uma imagem de uma mãe? Porque, às vezes, a mãe, você adorar uma mãe, é melhor do que adorar um pai que é ausente. Então, começa por nós a mudança, né, de tudo, da adoração, em tudo. Não é fácil. Tem dia que a gente chora, quer desistir, mas é o Senhor, né, que sustenta, nos dá a direção. Somente Ele. Isso é um desafio da nossa sociedade atual, né, fruto da mulher que vai para o trabalho, que deixa seu filho na creche, enfim. E aí, a gente falando sobre isso, a gente pensa na questão da importância da parceria entre o Ministério Infantil e os pais, porque você falou preguiça, né? Muitas vezes até por ignorância, porque achar que é a obrigação mesmo da igreja, não sabe. E aí, quando você começa a fazer um trabalho eficaz, um trabalho que vai lá, que é mudança de mentalidade, né? Muitas vezes da liderança, né, e de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque essa é uma situação que ele está colocando aqui deles e que muitas igrejas passam, né, comum a muitas igrejas. E eu queria perguntar para vocês como a gente pode trabalhar com a família, como vocês agora, assim, palestrando em igrejas, sempre estão levando essa questão dos pais, né, que é uma bandeira que a gente precisa levantar na igreja, porque os pais precisam ser educados, ensinados. Então, muito fácil, como eu falei aqui, a gente querer que os nossos filhos façam, vocês falaram, querer que o filho levante a mão. Mas como ele vai fazer isso? Né? Se a gente não ensina, se a gente não adora, se a gente não prioriza. Essa questão de falar aos pais, a gente geralmente faz o encontro Pense Laranja, né, com os pais. Isso é uma ótima ferramenta para chamar a atenção dos pais. Na nossa igreja a gente fez uma vez só, duas vezes, né, Cintia? A primeira a gente preparou para 100 pessoas. Estava top, assim. Apareceram 4 pais. Acho que foram 4 pais. Vocês conhecem a proposta Pense Laranja? Pode falar da Pense Laranja. Não, pode falar. Então, Pense Laranja, a gente fala dessa importância, né, da criação dos filhos nos caminhos do Senhor, e a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, para que eles caminhem junto com a igreja. Não é somente a igreja a ajudar, a evangelizar, a discipular.
O papel da igreja é complementar o da família. Então, a gente fala sobre isso nesses encontros. O laranja, né, representa a junção do amarelo, né, que é a luz do mundo, que vem ser a igreja, e o vermelho, o sangue, né, o laço sanguíneo da criança, dos pais. Então, juntando os dois, dá o pence laranja. Então, a gente já fez isso em alguns lugares, inclusive na nossa igreja, 2 vezes. Na segunda vez, a gente já não fez antes do culto ou num sábado. A gente pegou o culto. Pastor, olha só, eu vou chamar alguns pais para se reunirem. Já que eles estavam na igreja, não tinha como fugir. Então, aí apareceu um monte. Aí a gente, sabe, veio aquela palavra do Senhor, de exortação para o coração daqueles pais. Mas, infelizmente, alguns apenas escutam, né? Não ouvem. Escutam e saem dali da mesma forma que entrou, infelizmente. Mas alguns, a gente tem até recebido alguns testemunhos, né, assim, de crianças que se converteram e mudaram completamente o comportamento delas em casa. Pais que vieram para a gente falando que meu filho mudou muito. Ele continua fazendo algumas coisas, mas ele mudou, ele pede desculpa, coisa que ele não fazia. Ele se arrepende das coisas que tá fazendo, que fez de errado, e fala com a gente. Então, essa é uma das estratégias, né? Outra estratégia é fazer um bom trabalho no Ministério Infantil, que eu acho. Essa é a melhor. Essa é a melhor. A gente precisa fazer um bom trabalho. O curso do IMC está aí para ajudar vocês, né? Fazer um bom trabalho, fazendo propaganda aqui. As próximas turmas estão aí. Então, esse curso, e a gente usa na nossa igreja, a gente dá aula, mas a gente usa também. Na nossa igreja, a gente usa tudo que a gente ensina para os alunos do IMC, a gente usa. Então, os pais veem esse trabalho bem feito nos cultos e as crianças se comportando e fazendo aquilo que elas aprenderam. Então, isso é muito bom também. É o fruto, né? O evangelho, ele gera transformação. E eu queria perguntar agora para a Cíntia, você falou sobre as mães da Bíblia, né? E aí eu queria perguntar, Cíntia, como as mães da Bíblia te inspiram na maneira de educar hoje o Benjamin? Gente, primeiro, educar um filho nunca é fácil, né? Eu falo para algumas colegas que eu tinha uma visão de educação, eu sou professora, então, às vezes, antes de ter o Benjamin, eu falava, nossa, mas a mãe não faz isso, e agora eu sou a mãe e eu vejo como que é difícil. Mas Maria, a mãe de Jesus, é um grande exemplo que ela sabia o tempo inteiro dos propósitos. O anjo apareceu para ela, falando que aquele era o filho prometido, enviado por Deus, o Filho de Deus. E ela, em momento nenhum, questionou. Ela aceitou gerar aquilo e ela consagrou o seu filho totalmente ao Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. Consagrar o nosso filho, dia após dia. Educar é caminhar junto. Então, a gente precisa estar junto com os nossos filhos. Por mais que o tempo, às vezes, é curto, por mais que você tenha várias coisas para fazer, mas o caminhar com seu filho, orar com seu filho vê em você um exemplo, é fundamental. A gente entregar completamente. Temos Joquebede também. Joquebede, naquela situação, em meio àquele caos que estava acontecendo no Egito, ela simplesmente orou e entregou Moisés, né, aos pés do Senhor. Decidiu viver, dedicar a vida do seu filho. E é isso que a gente precisa fazer. Em meio ao caos que está o mundo, a gente decidir dedicar a vida do nosso filho ao Senhor. E trabalhar, a gente fazer todo o possível para que aquilo realmente aconteça de fato. A gente fala, a gente gosta muito de começar sempre o Pense Laranja perguntando para os pais. A gente pede para eles colocarem, né, Marlon, no papelzinho, o que eles sonham para o filho ser. Médico, todo mundo quer ter as melhores profissões para o seu filho. Mas a gente esquece que o filho não é nosso. Ele é um presente que o Senhor nos dá para cuidar. Benjamin, ele tem o nome de Benjamin porque foi em missões que a gente descobriu que eu estava grávida.
A gente já estava no segundo dia, né, Marlon, velejando, indo para uma comunidade ribeirinha, lá no Amazonas. Todo mundo no barco passando mal, com piriri, vomitando. E eu também peguei a virose. E antes de eu tomar o remédio, a menina falou assim: faz o exame para saber se você está grávida. A médica que estava no barco. E naquele caos que estava aquela situação, eu descobri a gravidez do Benjamin. E lá naquela comunidade a gente conheceu um menino chamado Benjamin, um menino cheio da alegria do Senhor. Naquela comunidade que não tinha, a gente olhando assim pelos nossos olhos, ali não tinha nada. Mas aquela criança foi uma criança, a criança que eu mais vi Deus, foi naquele lugar. E eu falei para ele, se a gente tiver um filho menino, será chamado Benjamin, para eu nunca mais esquecer. Mas para que meu filho, principalmente, seja cheio do poder de Deus, igual você é. Porque criança alegre, né, Marla? Exalava o amor de Deus. E é isso. Eu lembrar que, em meio a tudo que eu quero para Benjamin, eu quero que ele realmente seja consagrado ao Senhor. Então, se eu quero isso, eu vou dedicar meu tempo para investir no reino do meu filho. É isso que a gente precisa fazer, dedicar. E lembrar sempre que o filho é um presente que o Senhor nos dá. Amém? Amém. Glória a Deus. Alexandre Tavares, levanta a mão. Bom, olha só. Homens no Ministério Infantil. Ah, é o tio querido. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Vamos Deus. aplaudir esse tio maravilhoso. Merece. Olha, o Alexandre Tavares, ele fez uma pergunta aqui para vocês. Como professor, ele pode conscientizar o pai da importância de educar o filho na palavra? A gente respondeu mais ou menos isso já, né, aqui, mas quando você vai falar a palavra professor, eu me lembrei dos meus alunos seculares, porque eu dou aula do sexto, né, 12, 11 anos, até o ensino médio. E eu vejo como as crianças estão perdidas. Elas estão muito perdidas. Crianças de sexto ano falando sobre drogas, sobre sexo, abertamente, já grávidas. Cortes. No próximo livro está falando sobre isso. Crianças se autoflagelando, crianças depressivas, porque são órfãos de pais vivos. São crianças que são deixadas de lado, literalmente, de lado. O pai pode até estar em casa, mas ele não vê a criança. A mãe pode estar em casa, mas não vê a criança. Então, trazer os pais para essa situação, visualizar essa situação que se encontra a família dele é muito difícil. Primeira coisa, a gente tem que orar. Pedir discernimento ao Senhor. Pedir direção ao Espírito Santo, porque a gente mesmo não pode fazer nada. A gente, por si só, não pode fazer nada. Se a gente não tiver ação do Espírito Santo em nós, através de nós, a gente não consegue fazer nada. Então, a primeira coisa é colocar no joelho no chão e orar para aquela criança, orar para aquela família. E tentar mostrar pela palavra o que ela precisa fazer. O livro fala sobre essa questão da Bíblia e mostrar pela Bíblia a responsabilidade dos pais. Às vezes a gente pensa que é pela nossa própria força a gente vai trazer um pai ou uma mãe para perto, mas não, é somente pela ação do Espírito Santo, que a gente mesmo não consegue nada. A gente não consegue nada. E essa questão dos pais, nas minhas escolas seculares, eles estão totalmente distantes das crianças. E às vezes vêm nós, professores, os pais deles. Eu tenho uma menina numa turma de sexto ano que toda vez que ela sai de sala, ela vem me dar um abraço. E olha que eu sou aquele professor rígido. Eu não dou mole para minhas crianças, não. Mas eles veem em mim uma pessoa que está cuidando deles. Eu ensino matemática, mas também ensino outras coisas. Eu sempre ando com essa pulseira aqui, ó. Aí, de vez em quando, eles me perguntam. É uma estratégia. E através da minha fala, através da minha conduta, eles veem em mim uma pessoa como referencial.
Na escola de Cinti, mesma coisa. Referência, porque eles não têm referência em casa. Aí, se a gente não for uma referência para eles, quem vai ser referência? Vai ser o bandido? Vai ser o traficante? Eu, infelizmente, já perdi muitos alunos para o tráfico. A escola perdeu para o tráfico. Porque a escola, uma das escolas que eu trabalho, está inserida numa comunidade. E a gente, infelizmente, a gente vê alguns ex-alunos da escola trabalhando no tráfico. E a gente sabe que o caminho que ele está indo é um caminho de perdição que não vai viver poucos anos, infelizmente. Mas o que eu fiz enquanto eu estava com aquele menino, com aquela menina? Qual foi a minha conduta? Como foi meu exemplo? A gente precisa olhar, né? A gente precisa observar, porque se eu for somente um professor lá de matemática, ensinando matemática e esqueço da vida deles, eu não estou fazendo diferença nenhuma na vida daquela criança. Mas eu, como cristão, inserido numa escola onde eu lido com 300 crianças na semana, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser um referencial. Aí, nesse semestre, né, Keila, a gente vai ter uma turma lá em Maricá. Eu trabalho em Maricá. Eu falei que essa é a resposta de oração, porque eu preciso ensinar essa igreja daqui de Maricá. Eu preciso mostrar isso que eu faço, que eu aprendo, e quero ensinar para os professores, evangelistas de crianças, para alcançar essas crianças em Maricá. A gente tem uma amiga, né, que trabalha na parte de enfermagem de Maricá. Ela fala que as crianças, as meninas, principalmente, com doenças sexualmente transmissíveis, já com 12, 13 anos. Adolescente com segunda gravidez. E lá em Maricá é terrível. Porque eu trabalho numa escola muito grande e eu vejo isso nas meninas. E os meninos indo para um caminho do tráfico, caminho de não respeitar as meninas. Os meninos não têm nenhum pudor com elas. Eu falei que eu preciso estar lá nessa turma. E que a gente alcance muitos professores, muitas igrejas lá, em nome de Jesus, para alcançar essa geração agora. Para alcançar os meus alunos. Porque eu, infelizmente, sou impedido de evangelizar, não dar aula de matemática, eu sou impedido, não posso. Mas os professores, as pessoas que estão morando em Maricá agora, elas vão ser alcançadas também, e para alcançar essas crianças em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E essa é uma realidade, a realidade nua e crua de muitas crianças no Rio de Janeiro e em todos os estados do Brasil, do mundo, né? Crianças totalmente desprotegidas e que precisam de ter líderes. Por isso precisamos liderar crianças, liderem crianças, para proteger as nossas crianças, né? Aqui tem a pergunta da Vanessa Magalhães: que tipo de estratégias podemos desenvolver nas igrejas para fortalecer os papéis do pai e da mãe para o desenvolvimento espiritual das crianças? Vocês responderam, sim, né? Sim. Com pence laranja. Isso. A Carmen, ela pergunta o seguinte: Carmen, o que vocês acham mais difícil em relação a criar os filhos na palavra nos dias de hoje? Eu acho que as mídias, né? Televisão, internet, isso tem atrapalhado demais. Com o Benjamin, a gente evita muito dar o celular para ele. Aí a gente dá. O máximo de tempo também na televisão. Aí a gente dá. A gente não vai ser hipócrita falando que ele não assiste, mas ele assiste. Mas é bem pouco. A gente limita. Sempre do lado. A gente sempre do lado. O que você está vendo? Que ele já até sabe fazer mudar o vídeo, que é o dedinho. Ele faz o dedinho, né? Ele sabe fazer o dedinho. Aí a gente tem que apertar para ele. Aí a gente coloca o vídeo que ele pode assistir. E aí a gente assiste com ele. Mas o que tem acontecido hoje é que os pais não estão nem aí com o que os filhos estão vendo. Na minha sala de aula, os adolescentes, eles ficam o tempo inteiro no celular jogando. Acho que o nome é Free Fire. Isso aí, terrível. Acho que é só tiro, só morte.
Sim. Aí depois eu fiquei sabendo, né, disso, que era o jogo que aquele menino jogava. Então, meus alunos jogam direto e eles não assistem a aula, eles só ficam no celular. Exatamente, todos jogam. Exatamente. Então, eu acho que isso atrapalha muito, porque o pai e a mãe querem fazer a sua tarefa. Tem que trabalhar e tal. Então, eles acabam dando celular, computador, tudo da tecnologia, última tecnologia, eles estão dando. Para quê? Para suprir a ausência. Acesso a tudo é muito fácil, né, hoje em dia. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, é um desafio, né, Marlon? Então, isso é uma das coisas que... E a ocupação do tempo dos pais, né, Marlon? A gente vê isso também. Eu, graças a Deus, eu consigo conciliar meu trabalho em levar Benjamin para a escola e buscar Benjamin na escola. Que ele está no maternal, né? Então está indo de manhã para a escola, então eu consigo conciliar. Eu até perco um pouco de dinheiro, né? Poderia trabalhar mais, mas não. Eu preciso levar o meu filho e buscar o meu filho. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu poderia ir trabalhar em qualquer outro lugar longe e não poder fazer isso. Mas eu faço questão. Então, 10h30, que é o dia de sexta-feira que ele sai, e todos os outros dias, 11h30, eu estou lá na porta, pegando meu filho. Porque assim, a gente trabalha na mesma escola, né, que ele está. E ela também está ali auxiliando sempre, vendo ele sempre. Porque ele precisa ver em nós isso, um comprometimento com ele. Não um comprometimento com o nosso trabalho, não um comprometimento com o ministério, não um comprometimento com a igreja. É com ele, com a nossa família. Depois, aí vem ministério, vem trabalho. E ele nos acompanha, vocês vão ver aí que ele está aí. Né? Ele sempre está com a gente. Quando a gente consegue trazer, a gente traz. Para ele ver também a gente fazendo a obra do Senhor, porque ele um dia vai fazer. E a gente sempre fala, né? Ele vai alcançar muito mais do que a gente. Ele vai muito adiante do que a gente. A gente está preparando um missionário. A gente está instruindo um missionário. Ele pode escolher ser um professor, ele pode escolher ser um médico, um dentista, mas ele vai usar a profissão dele para missões. Amém. Desde quando a gente estava lá na Amazônia, na barriga de Cíntia, a gente profetizou isso. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa levar nosso filho a Cristo. Assim que ele aceitar Jesus, eu acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida, né, Cíntia? A gente sonha com esse dia. A gente sonha com esse dia. Ele ama olhar para o céu. Quando a gente está à noite chegando em casa, ele olha para o céu, ele vê as estrelas, e ele fala assim, uau! Admirando a beleza da natureza criada por Deus. E a gente fala, Benjamin, foi Deus que criou. Amém. Maravilhoso. Eles ficam falando aqui, eu fico lembrando dos meus. Não tem como desvincular, mas é incrível como a criança ela tem muita capacidade, né, do maravilhamento, de contemplar as coisas, como nós podemos aprender com as crianças. E que incrível quando nós temos a oportunidade de aproveitar esses momentos tão simples com nossos filhos e falar, é Deus. Lindo demais. Então, gente, são muitas perguntas, né? Se a gente começa a falar sobre pais cristãos, cada tema que a gente aborda aqui vão ter várias e várias perguntas. Tinha que ser um dia inteiro com cada autor, né? Mas vamos aqui para a última pergunta. É Gleides? Gleides? É isso mesmo, gente? Bom, ela ou ele perguntou, como falar e ler a Bíblia para uma menina de 4 anos que não vem à igreja? Toda criança gosta de escutar história, gente. Isso é fato. Então, se você pegar uma Bíblia infantil, qualquer Bíblia, eu vou te contar uma história, ela vai sentar e vai escutar. Isso é fato, né? E com os elementos da natureza. Exatamente, também a gente começa. Quando está dando uma fruta para a criança, pergunta, quem criou essa fruta? E a gente ali começa a evangelizar, né, Amaro? Uhum. Muito bom. Gente, o livro Pais Cristãos, eles trouxeram aqui
Já está reservado o seu, pastora. Gente, não tem mais não. Já na foi verdade. esgotado, mas não se preocupem, tem previsão? Então, eu pedi já um tempo para a editora, só que a editora demorou. Só vai chegar segunda ou terça da semana que vem. Segunda ou terça, mas é muito possível você adquirir esse livro através dos cursos do IMC, que estão acontecendo em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, contactando eles diretamente. Exatamente. Não é isso? A gente pode deixar nosso número aqui, vocês podem falar com a gente. Isso aí. Vai sair o e-book do livro também. Aí, acho que também é bem acessível, né? Aí, pode entrar em contato com a gente que a gente passa para vocês, né? A questão do e-book. Ainda não saiu também o e-book, vai demorar mais um pouquinho, mas vai ter. Mas terça-feira, quarta, essa semana já vem o livro e vocês podem adquirir para presentear, né? Para os pais da igreja de vocês, e vai ser uma bênção. Queremos agradecer vocês por essa oportunidade dessa conversa. Vamos estar na expectativa da família em Aliança de Paz. Em Aliança de Paz. Vamos agora, gente, fazer um intervalo. Antes, queria chamar a pastora Luana aqui.